Bom, olá, bem-vindos aí à nossa live 4 em 4, onde eu ajudo pessoas aí a aumentar sua renda em 4.000 trabalhando apenas 4 dias. Então nós estamos aqui começando a nossa live e nós estamos com uma live diferente hoje porque nós temos um convidado aqui para poder conversar com a gente e vai nos ajudar a entender essa ideia do aumentar ou dos 4 em 4, né, que a gente tem sempre falando aqui e a gente vai chamar aqui então o Carlos, né? Vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Como é que tá, Carlos? Tudo bom? Boa tarde a todos aí. É o Carlos Alves, da Soulhack de Itabira. Tá falando de Itabira. Itabira, de Minas Gerais, é uma cidade próxima de Belo Horizonte, não é isso mesmo, Carlos? E isso dá uma distância de 100 quilômetros de Itabira, né? Cê- De Belo Horizonte, aliás, né? Dá 100 quilômetros de distância. É pertinho, uma viagem tranquila. Itabira. Itabira é uma cidade que a referência lá é mais mineração, né? Uma cidade assim, de quantos mil habitantes? O que, que tem lá em Itabira, hein? Pra gente passar pra galera aqui conhecer um pouquinho o que é a atividade típica da região. E isso aqui é uma cidade, na verdade, mineradora, tá? É uma cidade mineradora, né? É onde nasceu a mineração na região aqui. Começou foi aqui há alguns anos, né? Já tem 40 e poucos que nasceu mineração aqui. Então a cidade nasceu nessa época também. Né? É uma cidade aqui com um pouco mais de 120 mil habitantes, mas é uma cidade que é bem próspera nesse sentido, né? Devido à mineração. Uma cidade muito boa. Legal, legal, Carlos. E aí, eu tô te trazendo aqui, Carlos, assim, a conversa que, primeiramente, eu queria te agradecer, né, e pela disponibilidade de estar com a gente aqui, mas para poder o pessoal entender, e para você também. E é uma conversa bem tranquila. Eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história, o que você tem feito ultimamente, eu sei, conta um pouquinho de você, só para a gente poder, o pessoal conhecer um pouquinho da história sua, a gente... Sim, eu comecei na verdade, eu trabalhava, né, na parte de mineração, já tem já uns 7 anos que eu deixei a mineração, e mesmo quando eu estava na mineração, eu comecei a pesquisar a respeito de aquecedor solar, de energias alternativas, na verdade. E na época eu conhecia, inclusive, a parte de aquecedor solar exatamente pela Brasolar, né? O primeiro contato que eu tive com o aquecedor foi através de você mesmo, sábio, né? Pela Braço Solar. Foi quando eu comecei a trabalhar. Já tem quase 7 anos isso já que eu trabalho com aquecedor. Então, e com isso eu comecei a trabalhar na região aqui e eu trabalho não só em Itabira, como também na região com aquecedor, quando eu adquiri a experiência que eu tenho hoje nesta área. Legal, show de bola. E Carlos, a gente vem com essa experiência de aquecimento solar de água como uma forma da gente ajudar também as pessoas nessa missão de reduzir a conta de luz. Um dos primeiros benefícios que a gente oferece, de fato, eu estou sempre a favor disso, é que bulir na situação financeira mesmo das pessoas, né? Porque afinal, se sobra um dinheiro a mais para poder gastar em alguma outra coisa, no caso, por exemplo, do aquecimento solar, se economiza na conta de luz, você consegue dinheiro para comprar outras coisas, para poder pagar uma escola do filho, para poder fazer uma viagem no final do ano. E é um argumento legal. Mas eu também busco outras coisas além disso, e são outros benefícios. E assim, como é que foi que você conheceu o aquecimento solar de água como uma forma de ajudar as pessoas? Como é que você viu isso nessa ideia aí poxa, é um negócio bom? Como é que você descobriu isso como um negócio legal para trabalhar? É até interessante, sabe? Porque a primeira pessoa a ser beneficiada pela busca desse conhecimento foi a minha própria pessoa e a minha própria família, tá? Por quê? Eu comecei a pesquisar a respeito de aquecedor e eu mesmo montei o meu aquecedor na minha casa. Eu achei interessante isso, né? Então, quando eu vi o benefício que eu tive do sistema que eu mesmo montei, aí é que eu parti para adquirir mais conhecimento, né? Mas o que Uhum. eu acho mais interessante nisso, e que com todo mundo que eu trabalho sobre o aquecedor eu acho interessante, é porque na primeira instância todo mundo quer economia. E é Aham. fato. Isso aí, a economia ela é um fato mesmo, não tem jeito. Porém, o que eu acho mais interessante é que com o passar do tempo de uso, as pessoas começam a ver
não é só a questão do benefício que ela tem, ela passa a perceber que o sistema traz um conforto, porque o banho é muito mais confortável. Eu também percebi isso quando eu montei meu próprio sistema, né? O banho é muito, muito melhor. O banho com a água pré-aquecida, não importa se é no gás, se é no aquecimento solar, que é muito mais viável pela economia, né? Se Aham. é no gás ou se é mesmo com lenha, né? Igual muitos usam aí a serpentina. Mas o conforto que traz no banho, esse também é interessante. Então, as duas coisas. Primeiro, a economia, porque ela é fato. E depois, o conforto, né? Então, eu percebo isso muito nos meus clientes nesse sentido. Bacana. E assim, muitas pessoas me perguntam também essa ideia de, poxa, eu quero começar nessa área também para poder ajudar pessoas, inclusive essa parte do meio ambiente que a gente não deixa de lembrar, né? Porque é um benefício indireto e que se você toma banhos com aquecimento solar de água, você evita que se gaste energia elétrica, você evita também que se, digamos, ah, ah, considere aí a formação de mais barragens hidrelétricas e tudo mais, ou seja, diretamente você está contribuindo com o meio ambiente e tendo aí uma missão também com a natureza. E assim, como o mercado também é muito grande e a gente tem buscado mostrar para mais pessoas, inclusive para o Brasil inteiro, que tem uma fonte de energia muito grande, que é o sol, eu tô com essa missão, né, de transmitir essa ideia para essas pessoas. E aí muita gente me pergunta, sabe, mas para poder começar nessa área, o que que eu tenho que fazer? O que que é o primeiro passo? Ou tipo assim, o que que você tem que fazer primeiro? E o que que você fez, na verdade, lá atrás, quando você começou, para você pensar assim, olha, eu quero começar nesse mercado e eu preciso disso. Como é que foi esse início lá atrás? Sabe, é interessante você questionar essa situação, porque realmente a primeira coisa que você precisa de ter é o conhecimento de como funciona o sistema. Então é a primeira coisa, buscar ter esse conhecimento de como funciona. Porque a partir do momento que você tem a base desse conhecimento de como funciona o sistema de um aquecimento solar, não importa se ele é com placas no modelo convencional, se ele é o sistema a vácuo, já existem outros sistemas hoje de aquecimento, né? Que é interessante. Alguns estão sendo testados, por exemplo, na Holanda, né? Que é um aquecimento já mais avançado ainda. Além de aquecer, já produz energia ao mesmo tempo. Então, não importa qual sistema de aquecimento. A primeira base que você tem que ter é o conhecimento de como funciona. Porque cada montagem que você vai fazer, em cada lugar que você vai montar, exige que você tenha esse conhecimento, a base desse conhecimento, para você conseguir montar um sistema que ele funcione corretamente. Sim, mas assim, eu estou tentando contar histórias pro pessoal. Como é que foi que você começou, né? Como é que foi essa ideia? Poxa, eu parei aqui, eu tenho que montar na minha casa e eu percebi que é um mercado legal e assim eu achei assim, eu quero que você conte essa história porque às vezes tem gente que tem medo e não sabe nem por onde começar e às vezes você montou primeiro na sua casa. No meu caso também, na época, meu pai foi a primeira pessoa que montou comigo. Na época eu não morava com meu pai não, mas eu conversei muito com ele, trabalhava, ele gastava muita energia, né? Era muita gente em casa e tudo mais. E a gente viu isso como uma alternativa para poder ajudar ele, sabendo que antes a gente aquecia a água com serpentina. A gente depois passou a morar na cidade e o alto custo da conta de luz impactou. E aí, beleza, instalamos praticamente dentro de casa primeiro. E depois veio outras ideias com outras experiências. Mas me conta aí, esse início de jornada que você teve lá atrás lá. Basicamente é o mesmo que você falou aí, né? Eu tive, aqui na minha casa, embora são poucas pessoas, né? E não chega assim a impactar muito na conta de luz, são só 3 pessoas, eu, a minha esposa e um filho, mas quando eu comecei também, e quando eu coloquei o sistema, eu percebi não só a economia como o conforto, e aí eu não quis mais deixar o sistema. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, a ter conhecimento sobre o sistema, e depois eu vi que eu poderia então entrar no mercado com o conhecimento que eu tinha. E foi isso que eu fiz na época, né? Então comecei a usar esse conhecimento para poder vender o meu serviço para outros. Isso é muito interessante, porque você não consegue falar bem de uma coisa que você não tem, ou que você não tem referência, né? Melhor coisa que você primeiro usar,
para depois você falar disso aí. Não necessariamente também estou dizendo que alguém que queira entrar no mercado tem que ter o produto na casa dele, né? Mas tem que ter alguém para poder falar e saber onde que está o nariz, né? Vamos dizer assim, onde é que está falando, do que está falando. Mas assim, a gente está pensando aqui, é porque eu gosto de lembrar alguns detalhes, né? Mas eu não sei na época, são tanto tempo, né, que a gente já tem, que a gente começou um trabalho junto lá atrás, e se eu não me engano, acho que você começou com a gente mesmo e tudo mais, e eu trouxe você até com esse intuito também de contar essa história de como é que foi lá atrás. Tipo, poxa, a galera quer investir nisso aí. O que são desafios que tem, principalmente para quem começa? O que você enfrentou nessa época? Com certeza foi dificuldade, foi desafios. Antes de começar, você teve um monte de ideias. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? O que mais pegou na época? Exatamente, né? Porque você faz um investimento, não é um investimento muito alto você iniciar a trabalhar com equipamento, mas acaba que você tem um investimento para você começar a trabalhar, né? E outra coisa, acho que o maior desafio é as pessoas acreditar no seu trabalho. Porque quando você começa a instalar os equipamentos, você precisa de ter uma base daquilo que você tem como trabalho. Hoje, depois de quase 7 anos no mercado, eu já tenho muita referência de outras pessoas. Então, quer dizer, sempre alguém fala a respeito, não, o Carlos instalou aqui na minha casa, já tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4, tem 5 anos, olha, então funciona, beleza. Então, assim, fica fácil hoje você trabalhar no mercado. Então, a referência daquilo que você já fez, ela é importante para você ir em frente. E quando a gente começa, isso é uma dificuldade muito grande. Você não tem base de ninguém ainda, né? Então, assim, esse é um desafio grande quando você começa no trabalho. Então, esse conhecimento é importante você adquirir, que alguém vai falar a respeito dele, que você fez o trabalho, que gostou do seu trabalho, e aí você consegue ir em frente. O desafio foi esse aí, tá? Você falou que você foi seu primeiro cliente, mas cliente externo. Você lembra desse cara, dessa pessoa, desse primeiro cliente? Normalmente a gente não esquece, né? Não, eu não entendi o que você quis questionar aí. Eu falei assim, é, normalmente a gente tem uma, como é que fala? A gente não esquece o primeiro cliente que a gente atendeu, né? Você lembra Sim. como é que foi? Quem que foi? Você lembra como é que foi a negociação? O que que rolou? O que que foi assim o desafio? Poxa, que encontrou na época? Eu lembro exatamente o primeiro cliente que a gente pegou lá na cidade do interior de Minas e tal. Foi indicação do meu pai. Foi assim, uma coisa mais ou menos assim. Sim, realmente, você falou isso aí, eu até passei na casa dele outro dia, tive com ele, agora há poucos dias tive com ele, esse primeiro cliente que eu instalei um equipamento lá, foi um braço solar de 45 ou 46 tubos, hein? É 45, não era? Na época tinha 45, É 45. tinha 45 e 48 tubos, né? Que a gente tinha nessa época lá, mas enfim. Era um de 45 tubos que eu instalei para ele, um equipamento, e eu achei interessante porque ele, assim, embora ele me conhecesse já há muitos anos que ele me conhecia, conheci meu pai, conhecia toda a minha família, mas eu achei interessante porque ele já tinha ouvido falar do equipamento que era bom. E quando ele me procurou para comprar, e ele que me procurou, porque ele ficou sabendo que eu estava mexendo com o sistema, já estava andando em andamento, né? Ele foi o primeiro cliente meu. Atendi ele, ele ficou muito satisfeito com o equipamento. Esse cliente eu achei interessante porque ele me vende equipamento até hoje. Até hoje ele fala com outras pessoas, fala a respeito de mim. Ele não fala da Soul Hack, ele fala do Carlos Alves, né? É a minha pessoa física. E ele fala com as pessoas e até hoje ainda vende equipamento por causa dele. Ele foi o primeiro cliente. Você acha que esse cliente, por exemplo, né? Claro que tem vários outros que você com certeza fez o seu caminho e conseguiu várias outras indicações. Mas vamos pensar nesse cliente. Você acha que esse cliente já deu quantas indicações em 7 anos que você trabalha? Olha, em 7 anos que eu trabalho, as pessoas sempre que me procuram se referem a ele. Ele já deve ter me rendido em torno aí de uns 70 a 80 equipamentos, para você ter noção. 70, 80 70 a equipamentos? 80 equipamentos, sim. Cara, O meio que a gente conhece aqui, do meu conhecimento social aqui, é bem grande em Itabira, né? Eu não é só aqui.
nós temos pessoas na região de Belo Horizonte, Nova Lima, Ribeirão das Neves, e todos esses lugares eu tenho equipamento que eu já coloquei, mas a referência que ele deu dessas pessoas a meu respeito foi muito grande. Então, só ele já me rendeu essa grande quantidade de equipamento. Eu não estou nem falando assim de tipo assim, isso é normal na parte comercial. Quando eu atendia, né? Eu atendo ainda, mas atendia mesmo de forma direta. Eu ligava para alguns clientes e falava assim, olha, fulano, tem alguém que vai ligar para você aí para poder querer saber sobre a informação do produto, né? Não estou nem falando dessas pessoas, estou falando de indicação direta mesmo. É isso mesmo? 70 só que partiu dele? Você acha que deu isso? Ah, sim, com certeza. Porque é o seguinte, como é um meio que a gente se conhece bastante, que é esse meio, a gente se conhece como meio social da gente, né? E eu conheço ele há muitos anos, eu conheço desde pequeno eu conheço ele, então ele já falou com muitas pessoas. E normalmente as pessoas que me procuram falam, ó, essa pessoa me disse isso aqui sobre o equipamento, por isso estou aqui te procurando para comprar. Então, assim, é muita gente mesmo, tá? É tranquilo. Carlos, isso é incrível, incrível porque, assim, eu te confesso que nem eu, que trabalhei tanto tempo, que incentivei essa questão da indicação, eu consegui um resultado tão expressivo com um cliente. Porque, assim, eu lembro que algumas coisas que a gente fazia com alguns clientes era, por exemplo, entregar um cafezinho. Não é um café, né, uma xícara de café, não. A gente pegava um café lá do interior de Minas, né, trazia para o pessoal, entregava um pacotinho de 250, 500 gramas para ela, e ela ficava com aquele negócio, sabe, cadê o café? Cadê? Tipo assim, sempre lembrava da gente, né? E assim, para as pessoas que escutam a gente e de repente vai lembrar de mim, por exemplo, eu costumo colocar na cabeça delas de que quando elas estiverem tomando banho, por exemplo, elas vão ter que lembrar de mim porque eu estou ajudando ela a ter água quente ou empreender nessa área, né? Porque como agora eu saí desse situação de simplesmente atender a pessoa, mas ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, ter resultado nessa área, eu não contei muito essa história para você, né? Mas com um negócio que eu tinha lá na Belo Horizonte, eu continuei com a equipe pequena e eu continuei, e agora a partir de 2017, 2018, eu comecei a desenvolver um trabalho para poder fazer um trabalho mesmo voltado a treinar pessoas para poder ter resultado nessa área. Independente de quem já teve, está na área ou não. Né? Quem está começando também, logicamente, que é fácil conseguir resultado por alguém que já está há muitos anos no mercado e querendo aprender sobre o assunto. Eu já peguei várias pessoas e conversei com várias pessoas, né? E, inclusive, lá na cidade de Turvolândia, tem uma pessoa que chama Fernando, e ele me falou de um cliente que já indicou para ele 30 pessoas, e eu me assustei. Só que na hora que você falou isso, cara, eu até arrepiei da cabeça aos pés. Eu falei assim, gente, como é possível? Porque algumas teorias, engraçado, algumas teorias, elas são bem interessantes que eu costumo falar, e elas se confirmam mais ainda do que o que eu falo. Porque o que eu penso? Eu não sei quantos clientes, vai ser uma pergunta ainda que eu vou te fazer ainda, mas aliás, eu vou deixar essa situação para falar depois, mas quantos clientes é possível de você conseguir com outros clientes que você já tem? Então, assim, é uma pergunta que, poxa, foi muito, muito legal essa interação que eu tive com você aqui, que foi uma surpresa, bem interessante. Mas, assim, no seu caso aí, por exemplo, que já teve a situação de 70 pessoas, né, de indicação de um cliente, como é que você faz para essas pessoas, tipo, gostarem tanto, ou de você manter essa chama acesa, né? Porque uma coisa é você atender o cliente hoje, outra coisa é você manter essa chama acesa de, poxa, vai lembrar de mim, vai indicar, ou vai muito além disso, né? Sim, olha, uma coisa que eu gosto de fazer muito é o seguinte, atender o cliente sempre no que ele precisa, o mais rápido possível que ele me ligou. Ah, me aconteceu um problema aqui. Aí eu vou lá ver o que é o problema. Muitas vezes não é o equipamento que aconteceu. Ontem eu atendi 2 clientes ontem, que ele falou assim, Carlos, meu equipamento não está funcionando. Aí eu cheguei lá, não era nada disso. Estava faltando água na rua, a água da caixa tinha acabado. Então, assim, são coisas que você tem que atender o mais rápido o cliente. Então, procura atender o mais rápido o cliente. Quando você faz isso, se atender o cliente em tempo hábil,
em certas situações que às vezes ele questionou, aí você vai lá e olha e fala, não é isso que você está pensando, é outra situação. Ou então, se for algum problema no equipamento que você resolver, isso aí o cliente gosta muito, porque ele não quer ficar sem o equipamento. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, procuro fazer, é atender o cliente, mesmo que a questão que ele levantou não tem nada a ver com aquilo do meu trabalho com ele, né? Então, é muito importante isso. Eu me lembro que esse senhor me levantou uma questão na época que eu vendi para o equipamento, porque assim que eu instalei o equipamento para ele começou a ter problema com choque elétrico. E eu achei interessante que ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei com ele assim, olha, eu não mexi na parte elétrica sua aí. O equipamento não está ligado. Não, mas é o equipamento que fez isso. Eu falei, então, estou indo aí. Aí, no mesmo dia, fui lá, olhei, falei com ele, não tem nada a ver com parte elétrica, né? Ele falou, não, mas tá errado. Eu falei, tá bom. Aí liguei para um amigo meu que é eletricista, chamei ele lá para fazer a inspeção para mim. Aí ele pegou, olhou e falou que ele identificou, olha, o seu chuveiro está com problema. Então tá bom, então vamos ver o seu chuveiro. Foi lá na mesma hora, compramos o chuveiro, colocou para ele lá, aí acabou o choque. Falei, tá vendo? É o chuveiro que está com problema. Aí eu falei, obrigado, tá? Quer dizer, no mesmo dia eu resolvi o problema dele. Um problema simples, mas assim, se você deixar isso porque você tem certeza que não é o equipamento que causou o problema, aí o cliente fica insatisfeito com você e às vezes o problema não é o seu trabalho e nem é o equipamento que você vendeu para ele. Então, assim, esse atendimento dessa forma, isso faz o cliente sentir bem com você e acaba que ele se torna seu amigo. Então, quando ele vai indicar alguém, fala, faça com ele, né? Então, é interessante isso. Muito bacana. E assim, você já está falando de um cliente só, né? Imagina o tanto de clientes que você atendeu depois que deram outras indicações, né? Eu não sei se qual que é o trabalho que você faz. Hoje você desenvolve algum trabalho de divulgação que seja pago, que seja, por exemplo, com alguma mídia, internet, que você ou você trabalha mais hoje com a base do boca a boca mesmo? Como é que funciona hoje seu trabalho aí? Olha, eu não divulgo, porque se eu divulgar em rádio, se eu pagar, eu nunca paguei nenhuma forma de divulgação. Porque se eu fosse fazer essa divulgação, eu não daria conta de atender os clientes. Então, a minha divulgação é só mesmo boca a boca. E mesmo assim, ainda tem que formar uma fila de espera, às vezes, para o cliente me esperar para atender. E eles me aguardam o atendimento. Acho interessante isso. Às vezes o cliente fala, eu não posso te atender nessas próximas 2 semanas, 3 semanas. Ô, cara, eu estou precisando agora. Eu falei, pois é, mas eu só posso te atender daqui a 3 semanas. Não, te espero. Pode ficar tranquilo. Então, assim, eu procuro atender o cliente nessa época que eu marquei com ele. Então, isso aí é importante e eu consigo. Mas a única divulgação que eu fiz no princípio é que tem uma feira em Itabira. Essa feira em Itabira, eu levava, inclusive na época, era um aquecedor braçolar, que colocava na traseira da caminhonete e levava para a feira. Só que eu fiquei nessa feira lá 3 semanas, 3 sábados seguidos e não pude ficar mais. Parei de ir. Porque se eu fosse continuar indo lá todo sábado, eu ia ter cliente para atender um mês. Então, era assim que acontecia. Eu ia no sábado, aí adquiria cliente por um mês. Então, eu tinha que parar de ir. Então, foi o que eu fiz. Eu parei de ir na feira. E não voltei mais na feira por causa disso. Porque eu ia para lá e conseguia uma quantidade de cliente muito grande e que eu tinha que ter prazo para poder entregar os equipamentos, né? E fazer o serviço. Então, assim, a única divulgação que eu fiz foi nessa época. De um ano para cá, é que eu montei uma loja fora da onde eu moro. A empresa eu montei na minha própria residência. Ela é um pouco afastada de movimento. Então, só atendo a partir daqui. Eu atendia só no telefone e não é um telefone que eu divulguei. É o telefone que os próprios clientes passam para o outro. Como você falou, boca a boca, né? Uhum. Hoje eu coloquei uma loja, já tem 8 meses que eu estou com essa loja montada, mas assim que eu montei, entrou a pandemia, mesmo assim, a minha venda ela alterou bastante nesse último ano, devido à loja que eu coloquei no lugar de movimento, né? Então, assim, mas está sendo bom o trabalho. Mas a divulgação é nesse sentido. Se você não faz divulgação, imagina se você fizesse o tanto de pessoas que estariam, realmente não estaria dando conta, né? E assim, então, mas eu não sei, hoje, com isso tudo que você está me falando, possivelmente ou certamente a sua renda principal hoje é com aquecedor solar, ou não? Ou você tem outra renda principal e o aquecedor solar é uma complementar? Não, ao contrário. Desde a época, a minha renda principal é o aquecedor solar.
Desde há 7 anos atrás. E eu até me lembro da situação agora, há mais ou menos uns 2 meses, não, um mês atrás, mais ou menos, eu fiz, na época, o Matias, você conhece muito bem o Matias, né? Uhum. Matias, ele esteve me visitando aqui quando eu montei a empresa e comecei a trabalhar com Praça Solar. Ele veio aqui fazer uma visita para mim e eu, no dia, ele foi fazer visita para mim com 3 clientes. E um dos clientes que ele foi comigo, eu fiz o orçamento para ele e no dia eu me lembro que ele queria que eu fechasse o serviço naquele dia mesmo com o cliente. Eu falei, não, Matias, não vou fechar com ele. Não, mas você podia ter fechado o serviço com ele, ele estava interessado. Eu falei, não, deixa no momento dele. Eu achei interessante que esse cliente não colocou aquecedor na época. Há 2 meses atrás, esse mesmo cliente me procurou e eu instalei o equipamento dele, tem 1 mês e meio que está funcionando na casa dele. Depois de quase 7 anos, ele voltou a me procurar, porque naquele dia eu não procurei fechar a venda com ele. Falei, não, deixa, no seu momento a gente faz a instalação. Ele chegou a olhar orçamento para outras pessoas, olhou também em Belo Horizonte, olhou em São Paulo, comprava internet. Depois ele foi lá na loja, sentou lá e falou, Carlos, estou aqui para fazer negócio. Falei, eu olhei para tudo que é canto, mas não quero comprar com você. E fechou o negócio comigo, já instalei o equipamento dele, já está funcionando o equipamento dele. Quase 7 anos depois, ele voltou e me procurou para colocar o equipamento. É show demais essas histórias, viu? Eu, assim, fã desse trabalho porque você não desistiu, né? Você ficou aí até hoje, assim, 6 anos sem loja. E é só agora que você resolveu abrir uma loja, assim, depois de um ano para cá, para poder colocar alguma coisa, de repente, para poder acrescentar, colocar uma pessoa para ajudar ou não. Mas você tem, assim, no início, certamente você começou sozinho. Ou como é que foi essa história de pessoas a mais na equipe, agora tem loja? Isso aí te dá mais dor de cabeça, não dá? Como é que funciona isso? Olha, hoje é o seguinte, hoje eu tenho a loja, a minha esposa está cuidando da parte da loja, né? As montagens quem faz sou eu mesmo, né? E eu tenho meu filho que me ajuda também agora nas montagens, tá? Mas teve época que eu cheguei a ter 5 pessoas comigo trabalhando, montando equipamentos. E de eu ficar só administrando. Ou seja, eu chegava numa obra, deixava 2 ali fazendo o serviço, ia para outra obra. Às vezes tinha dia que eu estava em 3 obras, montando equipamento em 3 obras ao mesmo tempo. Tá? Então, com três equipes diferentes fazendo montagem. Já teve época. Esse ano mesmo aconteceu isso durante a pandemia. Muita gente procurou colocar equipamento e aí eu tive que colocar 3 equipes para trabalhar. Mas essa foi um diferencial desse último ano. Os outros anos, no máximo que eu tive, eram 2, 3 pessoas me ajudando. Mesmo assim, eu já cheguei a montar 2 equipamentos, em algumas ocasiões, 3 equipamentos num dia só. Que louco, que louco. Muito louco isso aí, muito bom. Eu também já cheguei a montar, né, cerca de 4 ou 5 equipamentos ou mais por dia. Mas, assim, essa história sua de esposa, filho, isso é uma história muito bonita, né, muito legal. Porque trazer as pessoas também que estão dentro de casa, que de repente, tem horas que não tem nem uma renda específica, ou não tem às vezes é uma oportunidade mesmo para ajudar a família também, né? Então, E assim, eu acho isso bonito. Se você conseguir trabalhar bem com família, isso é muito legal, né? Então, eu não sou, nem sou não digo que sou a favor e nem contra, mas você precisa de acertar bem as coisas antes e até depois também. Poxa, se você for sair daqui, o que, que vai ser? Como é que vai ser? Se você parar de trabalhar comigo, como é que vai ser o rumo daqui para frente? Então tem que ter combinado tudo antes, né? Então, assim, eu gostei bem dessa ideia aí de trazer pessoas que estão próximas de você para trabalhar, e eu imagino, inclusive, que as pessoas que trabalharam com você possivelmente foram contatos pessoais, e foram pessoas que foram passando na mão, assim, de ensinar a trabalhar, a fazer isso, fazer aquilo, e que você acabou ensinando o que você faz para elas, não foi? com certeza, essas pessoas, todas elas trabalharam comigo, eu sempre procurei ensinar aquilo que eu sabia, mostrar para elas como é que era feito o serviço, qual era a melhor maneira, né? Em cada montagem que ia ser feito, né? Falar, olha, ficou isso aqui, e muitas vezes quando eu não podia ir na obra, que algumas eram distantes, eu não podia ir, porque na região aqui, igual, por exemplo, em Poema, Carmo, Itambé, tem equipamentos que a gente colocou e tem alguns que eu não pude ir lá. Mesmo assim,
de distância, aqueles que iam, tirava foto primeiro da montagem do equipamento. Ô, Carlos, olha, fiz isso aqui, ó, o que você achou? Não, tá ótimo. Ah, não, melhora nisso. Então, eu sempre fiz isso com o pessoal que trabalhou comigo. Exatamente para que eles também adquirissem o conhecimento que eu tive sobre a montagem para o cliente ficar bem atendido. Você falou também, assim, em o último ano, né? Pessoas trabalharam com você a mais e tal. O último ano é esse ano agora, da pandemia, ou do ano passado? Não, esse ano da pandemia. Por quê? Esse ano da pandemia foi diferente? Teve alguma coisa que foi diferente que mudou aí o aspecto do negócio, do mercado ou não? Exatamente. Foi um diferencial e tanto. Aliás, quando eu montei a loja no início do ano, foi em fevereiro desse ano de 2020, quando eu montei a loja, era exatamente visando que a minha esposa e meu filho viessem trabalhar com esse serviço me ajudando, né? Para a gente trabalhar junto. Eu montei visando assim, vai entrar na época eu não sabia que ia entrar a pandemia. Montei a loja, aí poucos dias depois começou a vir a respeito do vírus, embora eu já sabia a respeito dele já, né? Mas eu não pensei que ia chegar aqui com tantas consequências como chegou para a gente, né? E na época, quando eu montei a loja, aí eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Porque vai começar a pandemia e tal. Mas como muita gente ficou dentro de casa e as despesas aumentaram muito, aí é que eu vi a grande procura de montagem de equipamento. Aí sim, aí as ligações eram grandes e as pessoas tudo querem pôr equipamento, então por isso que eu tive que contratar pessoas para poder me ajudar a fazer as montagens. Ou seja, esse ano foi um ano bem diferente desses todos os anos anteriores que eu trabalhei com aquecedor, porque esse ano eu consegui vender 3 a 4 vezes mais do que era comum nos anos anteriores. Então, Que assim, a venda coisa! foi muito maior, Isso em tá? comparação do ano passado para cá, por exemplo, esse ano, eu acho que na época do meio do ano tem uma variação um pouco maior, né, pela questão de frio e tudo mais. Mas assim, do ano passado para cá, o que mudou? Ano passado você vendia quantos e esse ano você passou a vender quantos por mês, por exemplo? Olha, o ano de 2019, eu me lembro que eu vendi de janeiro a junho, que era mês muito ruim de venda, que ainda não é o melhor mês de venda, 2019, eu cheguei a vender, tipo assim, 10, 15 equipamentos por mês. Tá certo? 10 equipamentos de janeiro até junho de 2019. 2020 me surpreendeu, porque eu vendi 70 equipamentos de janeiro a junho. Falei, gente, o que é isso? Foi assim, por mês, né? Por mês, tá? Por mês? Por mês. É isso mesmo. Esse ano, a minha venda foi surpreendente aqui em termos de quantidade de equipamento que eu vendi. Tá? Então, aí a venda foi muito grande. Toda vez que eu vou buscar equipamento, eu sempre trago, eu mesmo busco os equipamentos, tá? Eu mesmo gosto de buscar os equipamentos até hoje. Então, eu trago normalmente 7, 8 equipamentos já vendidos. Não é para vender, não. Então, assim, quando eu trago um a mais só, mas assim, normalmente eu tenho, por exemplo, semana que vem eu tenho que buscar equipamento, eu tenho que buscar 6 equipamentos já vendidos, mas eu tenho 4 aqui para colocar ainda. Então, Não então, coloquei, então não só de dei conta pensar de aí, ó, colocar. só de pensar aí, só esse ano agora, em 2020, na conta aqui de 70 vezes 12, né, por mês, você já vendeu próximo de 840 equipamentos, é isso mesmo? Não cheguei a 800 equipamentos esse ano não, tá? Mas foi porque teve meses que caiu bastante a venda, tá? Alguns meses eu não cheguei a vender tanto equipamento assim. Mas, no geral, a venda era bem alta mesmo, tá? É tanto que eu cheguei a contratar pessoas que já trabalham com equipamento de fora da cidade para vir aqui pôr equipamento, porque eu não estava dando conta de pôr os equipamentos. Então, na média hoje, na média, pelo menos uns 30 por mês você vende, pelo menos. E hoje, assim, dezembro, Exatamente. É no mínimo 30 por mês. cara, você tá de parabéns, viu? É muito bom. Poxa vida, eu fico feliz de ter, de uma certa forma, ter feito parte dessa história, de ter te incentivado na época quando você começou, né? E assim, eu queria que você contasse até mais sobre isso, que você falasse principalmente as dificuldades que você encontrou na prática, porque muita gente quer começar nesse mercado e não sabe por onde começar, e tem um monte de dúvida, acha que o mercado tem muita concorrência. Você acha que o mercado tem concorrência mesmo que atrapalha?
é a primeira coisa que eu sempre pensei desde o início. Eu não tenho preocupação com questão de concorrência. A minha preocupação é com o serviço que eu presto, com aquilo que eu faço. Concorrência, para mim, principalmente nessa área, eu não considero. Alguns, às vezes, me consideram concorrente. E alguns me procuraram, né? Ah, que você é meu concorrente. Eu não sou seu concorrente, não. Eu estou aqui para trabalhar junto com você. Né? Do mesmo jeito que eu procuro trabalhar para sustentar minha família, com o meu trabalho, se você quer, eu quero que você faça, e qualquer coisa que você precisar comigo, pode contar comigo. Então, assim, eu não preocupo com essa questão de ser concorrente ou ter concorrente. Isso não tem na minha mente. Eu preciso trabalhar, gosto do trabalho que faço esse trabalho com bastante prazer em fazê-lo, e eu acho que os outros também têm o direito de sentir o mesmo que eu sinto pelo trabalho. Então, assim, o cliente é que vai escolher. Ah, não, eu quero comprar com o Carlos. Ah, não, eu quero comprar com o Joaquim. Eu quero comprar com o Manuel. O cliente que escolhe. Eu não tenho que ficar atrás do cliente para isso, você entendeu? E também não considero. Se o cliente não me procurar para comprar, estou tranquilo. Não vou preocupar. Ele tem o direito de fazer isso. Agora, eu que tenho que apresentar meu trabalho de uma maneira que deixa ele confortável. E é bom para ele. Então, eu sempre trabalho desse jeito, não penso nisso. Então, quem quer começar a trabalhar, acho que tem que ter essa visão. Não preocupe com concorrência, nem de valor, nem de qualidade de trabalho. Dê a sua qualidade ao trabalho, pronto. Isso é o suficiente. Muito, muito legal. Isso aí, assim, motiva também, né, e me deixa alegre, porque eu sempre defendo isso nas minhas lives, nos meus trabalhos, né? E, assim, não sei se é uma informação relevante ou se você já conhece dessa informação, e não sei se é na sua cidade, talvez é uma realidade próxima, porque, assim, Belo Horizonte, Minas é o estado que mais vende energia solar hoje, né? Mais que tem mais esse impacto das pessoas aí que procuram esse tipo de produto. Na sua cidade, por ser próximo aí também de Belo Horizonte, respalda muito. A cultura da capital influencia nas redondezas, né? E assim, no Brasil, em geral, 1,2%, isso foi pesquisa de 2019 na Eletrobras, né? 1,2%, nem 2% das pessoas tem aquecimento solar de água na casa, nem 2%, né? Assim, para as classes mais têm um poder aquisitivo maior, que entende que economizar na conta de luz, que valoriza mais o poder do dinheiro, vamos dizer assim, tem na parte de 7 a 9%, tá? Mas, assim, no geral é menos de 2%. Então, assim, você vê isso também, você vê isso como uma oportunidade, você vê isso na casa, como um potencial, você vê isso na casa nos telhados da casa, você percebe esse potencial de mercado? Ou você acha que é um mercado que está acabando? O que você vê em relação a isso? Não, sou muito tranquilo nesse aspecto que você está falando aí. Realmente eu vejo que há muito mercado, há muita gente ainda que vai montar. Tanto que eu acho interessante dessa questão aí, porque eu sempre hoje procuro, quando o pessoal está mexendo com obra, eu gosto muito de dar indicação para o dono da obra de como ele deve montar o sistema na casa dele. Porque uma das grandes preocupações que eu tenho é concernente a hora de fazer a tubulação na casa, a forma que ela vai ser feita. Porque ela exerce uma influência muito grande no desempenho do equipamento. Outra coisa, você receber água quente mais rápido no ponto de uso. Então, isso é muito importante. Tanto hoje o que eu faço? Quando o cliente me liga, fala, olha, eu estou montando minha casa, queria ver com você sobre o aquecedor. Você já fez instalação? Não. Quer que eu te dou um apoio técnico nessa montagem? Quero. Vou lá e dou esse apoio. Por quê? Exatamente porque quando o cliente ele vê o que eu explico para ele do que tem que ser feita a instalação, para ele ter um melhor desempenho do equipamento, normalmente o cliente gosta disso. E depois ele vê a satisfação quando ele vê esse sistema montado. Então, hoje eu visito muita obra, que eu nem coloquei equipamento ainda, tá? Nem coloquei. Eu vou dizer para você aqui que eu visito por mês em torno aqui de 15 a 20 obras que eu não coloquei equipamento por mês, que eu não coloquei equipamento, e eu dou sugestão técnica de como montar a instalação na casa. Então, normalmente o cliente fica muito satisfeito quando ele ouve o que eu passo para ele. Fala, realmente, o que você me diz é funcional, vou querer que faça assim para mim aqui. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê que há um potencial muito grande de trabalho ainda,
existe muita coisa a ser feita na área, e quanto mais pessoas adquirir esse conhecimento para poder pôr ele em prática no campo, ele vai ter muito cliente, não é pouco. É por isso que eu te falei, isso foi questão de concorrência. Não há necessidade de fazer isso. A forma que você trabalha vai lhe abrir o campo de trabalho que, se você não souber dimensionar isso, amanhã você não vai dar conta de atender o tanto de clientes que você vai ter. Olha que coisa legal. Né? E assim, eu vejo você falando assim e eu fico pensando que até agora assim, o tanto de bagagem com esses 7 anos de mercado, quase 7 anos, 6 anos e pouco que você tem, o tanto de informação que você já pegou e assim, o quanto que você já aprendeu. Mas como é que foi, Carlos? Como é que foi que você aprendeu isso tudo? Como é que foi essa... Foi uma hora para outra? Como é que foi essa história de aprendizado aí? Eu gosto muito de pesquisar, muito de ler, tá? Muito. Eu gosto muito de pesquisar, de aprender. Quando eu começo a ver uma determinada situação que eu quero aprender sobre ela, então eu vou a fundo, eu quero entender todos os detalhes. E toda vez que o cliente me liga para falar alguma coisa, eu nunca dou resposta na hora para ele. Eu quero pesquisar primeiro, quero entender o porquê que ele me questionou naquele detalhe. Então, eu acho muito importante essa questão, porque aí você aprende com os próprios problemas que vai vendo no dia a dia, que o próprio cliente te passa. Então, esse longo do tempo, eu aprendi muito por ouvir o cliente reclamar, né? Olha, na minha casa, eu tinha uma casa anterior que eu tinha um equipamento e lá eu recebi água rápido, aqui eu demoro a receber água nessa outra casa que eu comprei. Então, eu falo, a sua instalação, a forma que ela foi feita. Então, assim, a gente começa a aprender esses detalhes e quando você passa isso para outro cliente, para ele não ter o problema que o outro teve no passado, você aprende e você ajuda ele a não ter um problema depois com o sistema, né? Então, assim, esse lado aí é que eu sempre procurei aprender. Eu não me lembro assim exatamente. Agora assim, é tanto tempo que foi os treinamentos presenciais que eu dava na época, era lá para anos de 2015 mais ou menos, né? 2014, 2015, e a gente tinha aí um trabalho para distribuição de equipamentos pelo Brasil inteiro. E assim, inclusive você também estava nessa, eu não sei. Você lembra se você participou de algum treinamento comigo? Você lembra como é que foi essa parte? Ou seja, assim, a importância desse treinamento inicial, como é que foi isso, se a gente fez alguma coisa que pudesse te influenciar nessas ideias, nessas coisas que você está falando aí, que ajudou as pessoas, que ajuda até hoje. Sim, na época, na verdade, eu não fiz treinamento, não foi com você, não, foi com o Matias. Os meus contatos que eu tive sobre a questão de que foi com o Matias, né? E o Matias me passou detalhes, né, das instalações, embora na época, quando eu fui trabalhar com vocês, representando vocês aqui na região, o Matias, quando ele chegou a passar as informações sobre o equipamento, eu já tinha montado alguns equipamentos, pelo conhecimento que eu já tinha. Eu tô falando assim porque o Matias, inclusive, ele era da minha equipe, né? Eu treinei para isso. Engraçado. Tá vendo? Eu treinei para poder assumir, né, uma parte comercial e ele fez, no caso, na época com você. Mas foi interessante essa parte. Tá vendo? Então é isso aí. Na época não chegamos a ter contato direto sobre treinamento nenhum que eu fiz. Algumas dúvidas que eu tinha, eu sempre ligava para o Matias. Ô Matias, estou com dúvida nisso aqui. Ah, não, é assim, entendeu? Então, assim, eu sempre tive... E outra coisa também, na época, uma das coisas que me fez aprender bastante é porque muitos clientes que têm problema com água quente, às vezes pela forma que foi instalado o equipamento errado, ou às vezes a própria instalação que ela foi feita de maneira que ela procura, essa instalação ela gera alguns problemas, né, com o uso da água quente. Eu acho interessante que na época, toda vez que eu tinha um problema, eu ligava, Matias, estou com um cliente aqui, ele está com problema nisso, nisso e nisso. O que você me fala disso? Carlos, olha, você pode olhar que pode ser isso aí. Aí olhar, realmente, está desse jeito, olha, então o erro está aí, né? Então, assim, esses detalhes me fez aprender bastante com o tempo. No caso, foi a curiosidade de resolver alguns problemas que o cliente tinha de uma montagem já que não era eu que tinha feito no passado, né? E aí essas montagens me fez aprender muito para não deixar acontecer problemas nos que eu ia fazer a partir daí. Então, às vezes o cliente me chamava lá e pensava comigo, não, vai me pagar um absurdo.
Ao contrário, eu estava ganhando em ir lá atender ele, e muitas vezes tem alguns que eu resolvi o problema e falei, não vou te cobrar não. Por quê? Não, eu aprendi tanto nesse aqui que já está pago. Algumas vezes eu cheguei a fazer com o cliente, não vou te cobrar não, tá? Tá resolvido e estou indo embora. Mas o que eu tinha aprendido com aquilo, para mim era importante. Era mais do que o dinheiro que eu ia ganhar para fazer, do caso, cobrar dele. Olha que importância do cara que é empreendedor, né? Você é um empreendedor, não sei como é que foi que você nasceu. Você não nasceu empreendedor, ninguém nasce. Eu estava falando para as pessoas que outro dia que às vezes a gente tem umas dificuldades, por exemplo, de assumir quanto que a gente tem o potencial que a gente tem na cabeça, quanto que a gente tem potencial para poder empreender, para poder vender, inclusive, né? E se a gente for parar para poder pensar, a gente nasceu vendendo, né? Porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar para poder ou mamar ou alguma coisa de agonia para que tenha atenção, ou seja, está vendendo aquela ideia de que precisa de alguém me cuidar, ou seja, você nasce aprendendo, já sabendo a vender, né? Ou seja, vendedor é isso. Agora, empreendedor demora um pouquinho mais, talvez, e você tem desafios para isso. E aí, assim, eu estou querendo te tocar um pouquinho mais porque você veio da área da mineração, mas eu não sei qual experiência você teve antes disso, né? Como é que foi, se você trabalhava era na parte braçal, se você trabalhava no escritório, não sei como é que era. Mas, assim, para as pessoas que querem trabalhar na área e, de repente, até gosta da parte mais de instalação, e quem sabe se entrar em algum dos nossos treinamentos, pode até ser parceiro seu, ajudar você a instalar. Então, assim, tudo isso a gente tem abertura para as pessoas, porque o mercado é muito grande, e como você falou assim, se você olhar bem, a concorrência, ela tem que existir, mas principalmente por uma forma de também te motivar. Às vezes, se você não tiver nenhum concorrente, nenhuma pessoa para poder trabalhar no mercado, você fica acomodado e fala assim, ó, vou ficar assim por aqui mesmo, não vou nem ter uma pessoa para poder instigar eu a melhorar cada vez mais. Tudo bem que tal, imagino que para você não seja isso, né? Mas assim, para boa parte das pessoas, sim. Mas assim, em termos de formação ou em termos assim, de habilidade que você tinha antes, porque as pessoas que trabalham, querem começar um tipo de trabalho assim, às vezes acham assim, poxa, eu nunca empreendi, nunca abri um negócio, eu acho isso muito difícil, ou sei só fazer a parte operacional, ou então sei só fazer a parte de vendas. Enfim, é um monte de coisa que elas arrumam para poder questionar e deixar de sair, tirar a bunda do sofá para poder agir, para ir lá e fazer, né? Mas você, que começou lá atrás, quais são as habilidades que você tinha, formação e tudo mais, que você acha que te ajudaram a ser quem você é hoje nesse mercado? Engraçado que na época eu trabalhava como operador de equipamentos pesados, né? Caminhão, pá mecânica e equipamentos pesados. São equipamentos que exigem muito de conhecimento técnico, porque a operação desses equipamentos ela exige algumas habilidades para você trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que conhecer detalhes. É muita coisa de informática que você precisa, né, de ter como conhecimento. Então, é uma coisa que na época eu fiz vários treinamentos e eu sempre gostei da parte de dirigir mesmo. Sempre trabalhei com parte de dirigir. Então, era caminhão, ônibus, carro pequeno, eu gosto muito de dirigir. Por isso eu te falei que eu mesmo gosto de buscar os equipamentos, porque eu gosto de dirigir. É o momento que eu estou indo buscar o equipamento, é o momento da parte que eu gosto de fazer também, é pegar o carro e dirigir. Então, é um momento assim, que eu gosto de fazer. Talvez seja um momento que você fica com você mesmo, né? Você liga um som, coloca um som caipira, não sei se você gosta de sertanejo, coloca uma música lá e começa a pensar num monte de coisa. Quando você menos se vê, você já saiu de BH, já chegou em 1h30, mais ou menos, né? Mais ou menos 1h30, 1h45, mais ou menos. E aí, quando você já se percebeu, você já chegou no destino sem nem ver, não é isso? Não, quer ver? Eu vou te falar, você vai achar estranho. É o contrário. Quando eu faço assim, eu não gosto de colocar música. Eu gosto de viajar comigo mesmo, só eu. Então, eu viajo nos meus pensamentos sem música, sem nada. Não sou muito chegada à música. Se eu ouvir música 5 minutos, é muito, desliguei e acabou. Então, eu gosto de viajar comigo mesmo. Então, eu acho bom isso, né? E tanto esse trabalho que a gente fazia, eu trabalhava era 6 horas com equipamento, eram 6 horas que meus colegas tudo usava rádio no equipamento, eu não.
Era sem rádio, sem nada, era só comigo. Então, assim, eu me concentrava no meu trabalho, eu procurava fazer o meu trabalho, e hoje também a mesma coisa eu faço. Eu acho interessante, outro dia me aconteceu uma situação, um cliente ligou para mim e reclamou de um equipamento. E é tanto que eu gosto muito disso. Eu fui no BH, busquei equipamento, fiquei pensando no problema que ele tinha me falado. Eu não tinha falado com ele qual era a solução do problema do equipamento dele. Aí, cheguei em casa, guardei os equipamentos lá na parte de que eu guardo os equipamentos e tal. Entrei, jantei e tal, deitei e fui dormir. 5 horas da manhã eu acordei, falei, engraçado. Se eu fizer isso naquele equipamento, eu vou resolver o problema do cliente. Aí, 8 horas da manhã, liguei para o cliente e falei, olha, posso ir aí? Pode. Fui lá, resolvi o problema do cliente e ele ficou satisfeito. Falou, mas por que você não me falou ontem o que você ia fazer? Eu falei, não, eu tinha que pensar primeiro o que eu ia fazer. Então, eu gosto muito disso, sabe? Quando o cliente reclama comigo uma determinada coisa do equipamento, eu gosto de ficar pensando, quando é uma coisa mais complexa, né? Não uma coisa simples, né? Coisa mais complexa, eu gosto de ficar pensando qual solução que eu vou fazer para ele que vai ser melhor para atender ele. Então, esses momentos que eu estou sozinho, que eu estou viajando, às vezes até à noite mesmo, antes de dormir, que eu dou aquela descansada para dormir, eu estou pensando naquilo que eu posso fazer de melhor. Então, o tempo todo eu gosto de fazer isso. Não gosto de dar resposta imediata de um determinado problema, mas me pensar em como eu vou resolver da melhor maneira para o cliente, entendeu? Então, assim, esses momentos são esses aí. E aí, é que eu te falo, a questão de você empreender no trabalho, você tem que dedicar a ele e gostar daquilo que você faz. E é isso que eu procuro fazer muito no meu trabalho, principalmente com a parte de água quente, né? Eu acho muito interessante e é procurar aprender. As habilidades que eu tinha antes com parte de tecnologia me ajuda muito hoje nesse sentido, né? Porque hoje o que acontece? Você tem muito a tecnologia a seu favor para pesquisar, para buscar conhecimento, e eu faço muito isso hoje. Essa troca de experiência com pessoas que já conhecem, né? A gente vê muitos vídeos, pessoas mostrando determinadas coisas sobre a questão de água quente, então eu procuro ver isso para me ter essa ajuda para poder ajudar o cliente também. Mas assim, acabou que você não falou sobre a questão de formação. Se você teve alguma formação que você acha que te ajudou, né, tá, onde que você já está hoje, né? Que para muita gente, eu sou bombeiro hidráulico, eu sou pedreiro, eu não sei a parte de vendas, assim, eu também não sei. Se você estava na parte operacional, se você sentiu isso, mas teve alguma formação que você acha que te ajudou nisso ou não? Sim, eu, na verdade, quando estava mais novo, eu mexi com parte de pedreiro, parte de bombeiro, eu tive esses conhecimentos sobre isso, certo? Parte elétrica. Então, assim, aquilo que eu adquiri de conhecimento do passado na área de construção, eu já construí 4 casas para mim mesmo. Eu mesmo construí. Eu, o pedreiro, eu, o bombeiro, eu, o eletricista, tá? E, inclusive, agora eu estou acabando de construir uma outra que eu estou fazendo agora, né? Então, é a casa que eu moro agora, são 3 pavimentos, né? Eu estou terminando essa casa agora. Então, esse conhecimento que eu tive em construção, com certeza me ajudou muito, até para me poder aprimorar as técnicas que existem de montagem dos equipamentos, tá? Então, assim, eu acho interessante que esse conhecimento, sim. Também eu fiz curso técnico, mas o curso técnico que eu fiz é de área de mineração. Não tem muito a ver, não. Mas, assim, com a parte de aquecedor. Mas esses conhecimentos que você adquire pegando parte de cada um deles, se você souber usá-lo, você, com facilidade, faz novos empreendimentos de coisas que não é comum todo mundo estar fazendo. Mas não facilita, mas não é o que seja necessário. Muito, muito interessante, muito legal, porque assim, às vezes as pessoas acham que só tem que ter uma formação, faculdade para poder empreender, acham que tem que ter isso, tem aquilo, e às vezes não é isso, né? E a prática, às vezes, é o que move as pessoas, é o resultado, é o que elas estão fazendo, saindo realmente da zona do que está para poder conquistar alguma coisa, né? E isso é um exemplo de um empreendedorismo de sucesso, eu posso dizer isso. E assim, quando a gente conversou, você falou sobre a questão de a quantidade de equipamentos que você instala e você já conseguiu fazer isso, e isso é um mérito, né, de muitos anos, é lógico, ninguém vai começar a vender, a ter resultado de uma hora para outra,
a gente começa vendendo o primeiro equipamento e você fez a sua venda para si mesmo, você se vendeu, achou que isso poderia ser bom para sua família e depois você caminhou para um primeiro cliente lá que certamente, não sei, foi de indicação, né? Na época, não foi isso? O primeiro cliente. Não, o primeiro ele me procurou, porque ele ficou sabendo que estava mexendo com isso, ele mesmo me procurou, porque ele já me conhecia, né? Falou, Carlos, lá em casa são 7 pessoas, minha conta de luz, ela vem na época, eu me lembro até o valor que ele me falou, ele até me mostrou a última conta dele, era R$ 325, que a conta dele vinha, e tinha 7 pessoas na casa dele. Ele colocou o equipamento e 3 meses depois a conta dele estava vindo R$ 95. Então, ele pegava aquela conta ali e mostrava para todo mundo, falava, olha, eu coloquei o equipamento lá em casa e minha conta vinha 325. Agora, cara, tá vindo R$ 95. Então, assim, isso vendeu demais da conta a ideia, porque isso ele mostrava para muitas pessoas. Por isso que eu te falei, ele me rendeu tanto equipamento porque ele usou esse parâmetro aí, né? E ele mostrou a conta de luz dele, e mostrou para muita gente, né? Então, isso é interessante quando o cliente fica satisfeito. E eu não gosto, de forma nenhuma, de dizer para o cliente assim, olha, sua conta hoje é R$ 300 e você vai pagar aí R$ 80, R$ 90 de conta se você for equipamento. Eu não gosto de falar isso para o cliente. Por quê? Porque é o seguinte, nesse período de tempo que eu trabalho com equipamento, eu vi uma coisa interessante. Cada casa, ela tem algo diferente da outra. A forma que uma pessoa usa energia na casa é diferente da outra. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer para o cliente é o seguinte, olha, vai depender de como que você usa energia em outras situações na sua casa. Eu gosto de citar, por exemplo, a máquina de lavar, ela lava 10 quilos de roupa. Se, por exemplo, a pessoa colocar 2 quilos todo dia e lavar, você vai ter um alto consumo de energia no final do mês por causa da máquina de lavar. Você está colocando 2 quilos de roupa todo dia. E tem casa que não. Tem casa que a pessoa espera juntar tudo para depois, com 10 quilos, lá lavar roupa. Então, quer dizer, aquela casa ela vai ter uma economia maior na conta de luz que a outra. E aí a pessoa passa a entender, né? A minha televisão fica ligada 24 horas, seu consumo vai ser maior. Então, não dá para dimensionar. Eu não gosto de fazer isso com o cliente, porque vai me cobrar isso depois. Então, fala, você vai ter economia, mas vai depender de como se usa no resto da casa. Mas você vai ter uma economia na parte do chuveiro, isso aí é fato. Mas assim, é porque para mim que vendo o produto já há um tempo, né, e que vendo o produto, né, hoje estou mais ligado a essa parte de mesmo ensinar as pessoas como vender isso aí. Mas eu também como cliente, eu fosse comprar, eu esperaria de você me falar pelo menos uma média, né, de redução da conta de luz. Como é que você aborda isso para o cliente? Você está falando que não, né, mas tipo, tem que ter uma ideia, né, uma justificativa Sim, para sim. isso. Não, isso aí sim, isso aí eu consigo mostrar para o cliente. Olha, alguns conseguem 45%, outros conseguem 50% e alguns chegam até 70%. Agora, vai depender de quê? Da forma que é usada a energia na sua casa. Ou seja, eu vou ter 70% da minha casa, mas por que eu vou ter 70%? Porque os outros pontos de uso de energia da casa, que não é o chuveiro, eu estou usando de forma consciente. Então, você vai ter uma economia maior. Não, eu uso o restante dos pontos, eu uso de qualquer maneira, mas vai ter um menor. Porque normalmente as pessoas, como a gente trabalha com boca a boca, né? Então, um comunica com o outro. Olha, na minha casa eu consegui lá 60%, mas na minha eu consegui só 40%. Por quê? O que você fez lá que você montou o equipamento que deu de diferente? Aí você fala, olha, tá fácil nós entendermos. Vamos entender como é que você usa a energia nos outros pontos. Então, quando você mostra para ele, fala, é mesmo, hein? Eu vou melhorar nisso então, para não ter uma economia igual o outro lá que me falou. Então, assim, essa forma consciente de trabalhar com o cliente é bom, porque você passa para ele uma realidade de uma forma clara e que isso vai ajudá-lo também a economizar em outra situação na casa dele que não seja só o chuveiro. Mas o maior consumo é o chuveiro na casa, isso é fato. Show, show. Eu tô acabando aqui da gente, nessa monte de perguntas, são muitas coisas legais que você já falou pra gente aqui hoje, mas tem uma aqui que eu anotei ainda para poder falar com você, que foi assim, você falou muito de quantidade de equipamentos, e eu sei que dá para se vender muito equipamentos, depende do tamanho da cidade, tem cidade que é maior, depende quanto maior uma cidade, mais chance você tem que tem mais pessoas, né? É igual eu falei, cada 10 pessoas, não falei essa parte não, mas
Na mesma pesquisa lá que eu vi da Eletrobras, ela diz que, apesar de 2% só das pessoas terem equipamento de aquecimento solar de água nas suas casas, no caso, menos de 2, né? 60% das pessoas querem trocar o chuveiro para um sistema, 61, trocar um sistema de chuveiro para um sistema de energia solar na casa. Sendo que esses 60, né? Ou seja, 60% querem, 40% querem trocar e 20% depende do custo. Então, assim, somando os dois é 61%. Mas, assim, é muita gente. Ou seja, a cada 10 pessoas, 4 pessoas, pelo menos, querem já trocar um sistema, arrumar uma alternativa. Só está esperando alguém para poder oferecer isso para elas, né? Então, assim, isso a gente também não dá conta. É muita gente no mercado, né? Mas, assim, nós estamos falando aqui em começar pouco, começar de baixo, começar com menos equipamentos, começar vendendo de 1 e 2, ou instalando também, parceria e tudo mais. Agora, sim, eu defendo muito a ideia para as pessoas que eu mentoro, né, de que pelo menos uma margem interessante por cada produto que você precisa de ter. Né? Eu falo para elas que pelo menos uma margem que signifique... hoje, na situação que a gente está, já de mercado, os equipamentos eles subiram um pouco mais e tudo mais, trabalhando com a margem pequena, você tem que colocar pelo menos um valor de R$ 1.000 por cada equipamento que você venha ganhar, então de material de instalação, mão de obra e tudo mais. Dá para se tirar isso no equipamento, se tira um pouco mais, se tira 1.500, o que se tira em média, contando tudo em cada equipamento instalado hoje? Depende muito do tamanho do equipamento que você vai colocar, né? Mas há uma média aí, uma média de 25% a 30% dá para tirar em cada equipamento, entendeu? Isso aí é fato, não tem jeito, né? Senão você não consegue manter o negócio, tá? É uma média que a gente consegue manter aí em cada equipamento para a gente poder conseguir manter o negócio também, entendeu? Então, se for 25% ou 30%, se for 30%, por exemplo, se for um custo de 4.000, 3 vezes 4, 12, ou seja, R$ 1.200. E eu acho que está muito dentro do que eu ensino para as pessoas, que no mínimo, não dá para você pensar em ficar brigando demais com o concorrente, falar que é meio que ficar leilão um produto, não. Eu acho que, inclusive, eu acho que isso, quando eu falo isso, é porque todas essas coisas saíram lá do meu trabalho, né? Por mais que, por mais que tenha um tempo isso, né? Quem eu ensinei com certeza já te deu toque em relação a isso, que não se deve baixar preço de produto para ficar fazendo com que o cliente uma espécie de um leilão com o seu produto, né? Você tem que se valorizar, tem que valorizar o seu trabalho. Mas, então, se eu pegar nessa mesmo raciocínio, se eu pegar 30 equipamentos por mês, então, ou seja, seu resultado, aí, o que você ganha de resultado é pelo menos o quê? 30 mil por mês, é isso? Essa parte aí é uma parte interessante, vai depender do que você faz no mês, né? Mas isso é importante, sim. Então, você consegue ter um bom salário, sim, certo? Com o equipamento desse jeito, trabalhando dessa forma, assim, né? Eu não vou te dizer que eu ganho 30 mil por mês, tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas vai depender muito do seu trabalho, tá? Isso é importante, mas que se dá para tirar um bom salário por mês executando o trabalho como montador e vendendo o equipamento, tá sim. Mas aí você tem que lembrar que nós estamos vendendo o equipamento e instalando o equipamento. Não é só instalando o equipamento, né? Sim, eu estou falando assim, o quanto que é só hoje, se for olhar, juntando todos todos os equipamentos que você vende, com a renda que você tem, né, do equipamento, da instalação, da mão de obra, enfim, de qualquer coisa que vem na renda do produto. Quanto que você acha que dá para tirar hoje, se for olhar? Você porque outra coisa que você mencionou aí sobre a questão da cidade, eu não vendo só Itabira. Eu vendo para o Cerro, eu vendo para Guanhães, eu vendo para Santa Maria de Itabira, eu vendo para João Levade, e grande parte dos equipamentos eu vendo aí em Belo Horizonte. Inclusive, perto da Braçolar mesmo aí, eu tenho aí mais ou menos uns 20 equipamentos montados aí perto. É mesmo? Que legal. Eu tenho aí, ó. Ibrité eu já montei equipamento. Naquela região ali aquela região ali do alto ali do Barreiro, que é o Tirol, aquela região ali, eu tenho muito equipamento que eu montei ali.
Um outro lugar que eu já vendi muito equipamento foi em Sete Lagoas. Não, Sete Lagoas eu não trabalhei. Eu estou falando Lagoa Santa. Lagoa Santa eu já vendi muito equipamento para lá. Eu já montei vários equipamentos em sítios em Lagoa Santa. Então, assim, eu não vendo só Itabira. Eu vendo uma região muito extensa. É por isso que você falou assim, a gente não deve leiloar equipamento. Exatamente isso. Então, como eu não vendo só na cidade, eu não tenho a preocupação de vender só aqui, então eu não faço isso mesmo. Então, eu tenho uma tabela que eu trabalho em cima dela e eu procuro atender os clientes em cima dessa tabela. Porque aí sim eu consigo manter meu serviço, manter a minha qualidade, porque eu tenho um retorno do meu trabalho. Se eu trabalhar sem retorno, não vai compensar. Eu vou ter que parar de trabalhar, né? Não, e Então, por isso que eu trabalho dessa forma. Então, como eu tenho, por exemplo, João Molevade, eu tenho muito cliente João Molevade. E tá certo, assim, eu tô falando isso porque é o seguinte, é claro que se você é empreendedor, você tem um monte de obrigação para poder pagar e tal, né? Às vezes a pessoa, quando eu falo aqui R$ 4.000 por mês para a pessoa ganhar um aquecedor solar, a pessoa acha que será que é possível, né? Será que é possível chegar a isso? E a gente está falando aqui em quanto? Em 30 mil por mês. Logicamente não é de uma hora para outra. Você não vai chegar lá assim já ganhando, não. Você tem todo um trabalho, você tem um monte de conquista, pessoas. E olha que você não faz divulgação. Você está dizendo aí que você está fazendo isso tudo por conta mesmo do seu trabalho, do seu suor, da sua assistência técnica, de tudo isso que você está fazendo. Então, assim, é mais do que merecedor. Eu imagino que você trabalha pra caramba. Que hora que você levanta e que hora que você dorme todo dia? Nas 2 semanas anteriores eu tive bastante trabalho, porque algumas pessoas que trabalhavam comigo, elas saíram, e eu fiquei com bastante equipamento para montar. Teve dia de eu trabalhar até 8, 9 horas da noite. Tanto que esse final de ano, algumas pessoas que me procuraram há 15 dias atrás, eu falei, não posso sentar equipamento mais esse final de ano. Minha falei, hoje, por exemplo, se eu fosse trabalhar, eu tinha no mínimo 7 equipamentos para colocar, hoje. Mas eu não posso fazer isso. Aí eu deixei isso para as próximas semanas. Entendeu? Não tem jeito. Então eu tive que segurar a montagem dos equipamentos que eu tenho aqui já para instalar, eu tenho que buscar mais ainda, eu tive que segurar e deixar para fazer isso mesmo. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu não montei equipamento, eu não vou montar equipamento hoje. Não fiz nenhuma programação desde semana passada, porque semana passada eu fiquei apertado com muitos equipamentos para montar. Mas entreguei todos em dias com os clientes, não deixei nenhum, não gosto de deixar atrasar. Eu gosto de dizer, olha, sexta-feira eu monto seu equipamento, e na quarta eu estou lá, hoje liberou o dia de poder montar equipamento, na quarta-feira anterior eu estou montando equipamento. Então eu sempre gosto de dizer, eu gosto de marcar 2 dias à frente para mim fazer antes do dia que eu marquei com ele. Porque aí sim o cliente fica mais satisfeito. E eu fazia assim, mesmo se eu tiver um atraso, eu vou chegar no dia para cumprir com ele o que eu falei com ele. Então, eu sempre gosto de fazer isso com o cliente. Então, isso é muito importante. Mas para você manter isso, é complicado. E aí que entra o horário de trabalho, né? Hoje, por exemplo, cortei o sábado, não estou montando sábado. No passado, eu teve dia de eu trabalhar de segunda a domingo. Porque tinha muito equipamento, eu tinha que trabalhar, né? Para cumprir o compromisso, no caso, com o cliente, né? E aqui, como é uma cidade mineradora, o pessoal trabalha sábado e domingo, ninguém faz distinção de dia. Então, quando eu falo com você, olha, eu só posso te atender daqui a 15 dias. Não, senhor, vai lá domingo e monta para mim, eu estou em casa. Então, eu falei, não, calma aí, eu preciso descansar também. Então, mas eu já fiz isso no passado, de montar equipamento sábado, domingo, trabalhar até 7, 8, 9, 10 da noite, tá? De chegar e entregar o equipamento para o cliente. Mas, assim, hoje eu estou tentando diminuir um pouco exatamente por causa disso. Por quê? Porque eu também tenho limitações, eu tenho que descansar, né? Tem a família também, né? Embora a família está junto comigo no trabalho, mas quando nós estamos no trabalho, nós estamos no trabalho, né? Nós não estamos interagindo como família, né? Então, é importante à noite chegar, sentar na mesa, bater um papo, conversar. E às vezes a gente até brinca sobre o trabalho, né? Tal cliente falou isso. Mesmo, ligou para mim e falou isso também. Então, assim, a gente se interage desse jeito, assim. Embora a gente esteja em casa, mas às vezes surge alguma conversa de trabalho, não tem jeito, né? Mas é bom, a família minha, tanto a minha esposa quanto meu filho, a gente interage muito bem nessa questão. Por isso, então, às vezes o horário de trabalho se estende às vezes, entendeu? Mas é bom, é muito bom.
Carlos, eu costumo deixar uma oportunidade sempre nas conversas que eu tenho com alguma pessoa que eu, né, alguns alunos, algumas pessoas que eu converso, para que pudesse fazer qualquer pergunta para mim, né? Também já tem um pouco mais de chão, né? 13 anos trabalhando com isso, já tem uma experiência que você já conhece, já foi, né? E é parceiro sempre que precisa, a gente está aí junto, mas assim, é, é, alguma pergunta que você acha que faria sentido para você, que pudesse te ajudar a melhorar seu trabalho, a crescer mais, enfim, qualquer pergunta que você acha interessante. Se você tem alguma pergunta que você acha que poderia fazer para mim, que eu pudesse te ajudar em alguma coisa do seu negócio? Na verdade, são muitas, né? Seria bastante, né? Seria bastante, né, Sara? A gente sempre tem a aprender, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre quer aprender, né? Uma coisa que eu queria te mencionar, eu achei interessante, porque até hoje eu levanto uma questão interessante. Os equipamentos da Brasolar, eu sempre gostei de fazer a montagem deles, porque eram equipamentos que te dão muita opção de montagem com muita facilidade, devido à forma. Por exemplo, esse equipamento que está aí agora, que você colocou aí nessa imagem, né? Ele é esse aí, ó. A gente vê que Aqui atrás, aqui. exatamente, esse equipamento está na montagem atrás aí que você está montando. Ele te dá muita facilidade de montagem em qualquer tipo de telhado, em qualquer tipo de estrutura, né? E hoje a gente não vê isso nos equipamentos em geral que a gente tem de outras empresas. Eu trabalho com mais ou menos 6 empresas hoje, para ter noção. Eu trabalho com 6 empresas hoje de equipamento solar, tá? Não trabalho só com uma. Quando o cliente fala com o seu Carlos, eu quero esse equipamento dessa empresa, eu tenho aqui, entrego para ele. Ah, não, eu quero esse aqui, porque eu vi uma pessoa que usou lá esse aqui, gostou, eu quero esse, eu também tenho. Então, eu sempre procuro fazer isso com o cliente. Inclusive, um pouco tempo atrás, uma pessoa que mexe com isso me procurou e falou, Carlos, por que você trabalha com tantos equipamentos? Eu falei, eu quero atender o gosto do cliente. Agora, se eu ver que aquele equipamento não é o suficiente para ele, eu vou falar para ele, olha, no seu caso, aquele equipamento é melhor, esse aqui não, né? Por causa, às vezes, de posição de montagem, assim por diante. Mas o equipamento que você programou na época é um equipamento que ele até hoje eu vejo no mercado, é um dos melhores de montagem. Por que que ninguém faz igual ao que você fez? Boa pergunta. Por quê? Deixa eu te falar aqui, olha. Cara, porque ninguém que está no mercado de aquecimento solar foi instalador de aquecedor solar, cara. Ah, Ninguém. Olha só. Quem é que conhece o mercado de aquecimento solar? Quem é que conhece a batalha de quem está em cima do telhado? É eu que estava em cima do telhado. Para você ter ideia, lá em 2009, quando eu comecei com um equipamento muito similar a esse que está aí atrás, né? Que eu peguei lá. Só que essa pessoa que trouxe para o mercado, inclusive hoje nem está no mercado mais, já saiu e tudo mais, ele trouxe um equipamento relativamente muito bom, mas tinha muita coisa para poder melhorar. Era um equipamento padrão China. E as pessoas até perguntam e se questionam hoje em dia para poder falar. Eles falam assim, poxa, mas até quem você vai atender, né? Que tem horas, não sei se você trabalha com equipamento de aquecimento solar, daquele modelo plano, de aquele antigo, né? Não sei se trabalha, mas um equipamento também que funciona. Inclusive, o primeiro aquecedor solar que eu instalei, né, que eu ajudei, foi na casa do meu pai, foi um equipamento plano. Depois que meu pai interessou com esse equipamento da tecnologia a vácuo, que ele falou assim, não, me dá um desse aí que eu quero é dele. Beleza, instalamos o equipamento a vácuo para ele. Mas só que ele gostava muito do equipamento anterior porque aquecia e aquece. O equipamento plano funciona também da mesma maneira. Só que o sim, equipamento a vácuo que a gente foi desenvolvendo, a gente desenvolveu a possibilidade de instalar ele de uma forma mais fácil ou seja, para o instalador e para quem está empreendendo, ganha-se mais resultado, porque menos tempo para instalar, é mais rápido, mais facilidade para tudo isso. Só que para a gente chegar no modelo, por exemplo, nesse equipamento aqui, você consegue fazer a instalação muito fácil no telhado de várias posições, né? Agora, só que eu vou até colocar aqui no nossa pessoal entender essa interação nossa aqui. Esse equipamento que eu trabalho aqui hoje, ou que eu trabalho não, que eu trabalhei, que na verdade assim, o equipamento da Brasolar hoje não está disponível para se vender mais para distribuidor, né? A gente não tem equipamentos para fazer isso, até foi dessa maneira de eu encarar o mercado, que eu poderia ensinar para mais pessoas, eu preferi focar na parte de ensinar o que eu aprendi. Mas lá em 2009, quando eu
conheci a empresa anterior, eu comecei a pensar assim, olha, eu vou instalar, então eu tenho que desenvolver alguma alternativa para poder fazer com que esse produto facilite a minha vida no campo de batalha. Então, assim, não tinha essa parte de adaptação no telhado aqui, não existia isso não. Né? A gente fez isso aí, a gente primeiro adaptou, depois de trazer o projeto, de fazer o projeto, quando veio o equipamento, a possibilidade de trazer o equipamento direto da China, a gente adequou a possibilidade do instalador aqui. E aí, cada vez mais melhorando para poder instalar um produto mais fácil, para poder criar alternativas melhores para o instalador. Aí, no final das contas, chegou-se ao modelo de suporte de instalação e que depois eu não abri mão dele mais. Né? Aí, quando a gente compra um equipamento hoje, que o instalador pega o equipamento, quando não tem no estoque, que eu preciso pegar com o mercado, o instalador sofre pra caramba. Ele simplesmente eu falo assim, poxa, sabe, mas cadê aquele suporte? Onde é que eu acho e tudo mais? E, assim, recentemente eu tive até um problema que aconteceu, que eu peguei uns equipamentos que não tinham o suporte de colocar em pé numa laje, só para poder apoiar no telhado. A gente tem que fazer um desafio grande, tem um desafio grande para adaptar no telhado. Então, assim, a gente tem como indicar até fornecedores que possa chegar a ter os melhores equipamentos. Mas, infelizmente, eu não consigo hoje indicar um fornecedor que seja compatível ao que eu fiz lá atrás, sabe? Realmente eu não consigo. Os fornecedores, não sei se eles não estão interessados a mostrar isso para o instalador. Eu não sei, algum motivo eles têm para não querer, às vezes, falar que aumenta muito o preço da instalação, do material e tudo mais. Então, infelizmente é isso, Carlos. É essa a realidade. Rapaz. Inclusive hoje eu faço o seguinte: eu tenho uma oficina minha aqui, tá? Eu também já fui dono de uma serralheria, então tenho conhecimento de serralheria. Então hoje o que eu faço? Em toda montagem que eu vou fazer, quando eu vou fazer o orçamento para o cliente, eu gosto de ver a posição do telhado dele, como que vai ser feito, e eu faço uma pré-montagem na oficina. Então eu procuro copiar, tá? Ao fazer o suporte aqui, para fazer adaptação para o cliente, exatamente para facilitar a minha vida quando eu estou lá no telhado. Né? Então eu uso muito. Inclusive, para você ter ideia, o suporte da frente desse equipamento, eu tenho ele aqui, é um quadradinho com um tubo, você lembra dele? Né? Eu tenho um suporte da frente dele aqui. Eu tenho um comigo aqui que eu deixo aqui, exatamente porque eu uso ele de amostra para mim mesmo. Tá sempre fazendo um para colocar nos equipamentos quando eu vou fazer montagem, né? Então, assim, facilita muito quando você faz isso, né? Mas se já viesse nos equipamentos, ficava muito mais. Pois é, mas aí que tá o problema do negócio que vem padrão China, né? Na verdade, a China é o detentor de fabricação do mundo todo. Tudo que você pensar hoje, esse celular que está aqui na minha mão, inclusive eu estou transmitindo agora essa live aqui, não sei se dá para ver aqui, peraí. Estou transmitindo no Instagram também, né? Aqui, ó, a transmissão no Instagram. Esse celular aqui, né, ele foi feito na China, né? O computador que eu estou falando foi na China, a câmera foi na China, essa luz que está aqui, né, que está deixando a Clarisa aqui, foi na China, tudo que você vê na frente foi na China que está fabricando. Ou seja, o Brasil perdeu-se a competitividade de fazer-se, de se igualar a esses países grandes, a China, a Índia também, que hoje está crescendo muito também a fabricação. E assim, existem produtos bons e ruins nessas regiões, nessas cidades, né, nesses grandes países. E a gente tem que saber escolher qual a forma de trazer um produto melhor que corresponde à expectativa do cliente final aqui. E o problema aqui é que o instalador ele não exige do fabricante. Igual assim, se você exigisse mais, por exemplo, eu não sei quanto você exige do fabricante, dos fabricantes. Mas se você pegasse mais no pé, talvez eles não estariam tão com essa visão fechada de que tem que atender só o preço do produto para o cliente final, que tem que ficar mais barato e tudo mais. Um suporte de instalação desse aqui para poder fazer, cada pedacinho que você coloca, cada pontinha que você põe aqui, é $3 a mais. Aí é $3, beleza. 3 vezes hoje, 6,50 dá quanto? 18, R$ 20, R$ 30 num bichinho sozinho, numa pontinha dessa. Multiplicando por 6 pés, ou por 3 pés atrás, por exemplo, por 6, entendeu? Mais de R$ 100, R$ 150. Então, assim, no final das contas, eu estou falando só o preço do dólar, mas só que e o preço dos itens que são pelos impostos, né? Que na verdade você importa hoje um produto. Hoje, por exemplo, eu estou embaraçando umas peças de equipamentos do porto e eu estou pagando caríssimo na importação, ICMS, IPI, é assim um absurdo de tanta coisa que a gente paga.
No final das contas, uma coisinha dessa aí vai aumentar 100, 200 reais no custo. E aí o fabricante quer fazer isso? Ele quer dar uma vida melhor para o instalador? Não, ele não quer isso. Ele quer saber de vender mais barato possível. Aí você tem que se virar e fazer adaptação no telhado. Na verdade, é assim. Então, assim, existem produtos hoje mais fáceis de montar. Ele, de fato, esse equipamento a vácuo ele é muito mais fácil do que vender instalado do que aquele equipamento antigo convencional. Realmente ele é. E você instala assim, às vezes até em 2 horas, em 4 horas, 5 horas, dependendo do telhado. E é um dia para fazer a instalação. Eu não reclamo hoje desse equipamento a vácuo que chegou no Brasil, não, mas eu falo que os fabricantes poderiam ter mantido um padrão para poder atender melhor uma satisfação do instalador, sim. Eu acho que isso ainda falta melhorar e talvez falta o instalador cobrar mais desses fabricantes, entendeu? Sim, com certeza. Então, tá aí a minha pergunta para você, para a gente poder trabalhar em cima disso com quem fornece hoje, né? Tá aí, eu acho que um para-casa para você cobrar mais desses fabricantes, uma facilidade para vocês que estão instalando, que estão todo dia no campo de batalha, né? Então, assim, não existe um mercado 100% em que existe, nossa, as maravilhas. Não existe, não. Existe um mercado que está em pleno crescimento, está em plena melhoria, e se você for olhar de lá para cá, muitas coisas já melhoraram. Existia sistema de tanque auxiliar que dava muito vazamento, hoje quase não dá mais. Muita coisa melhorou, os equipamentos estão com a obrigatoriedade de certificação de Inmetro. Não que o certificado do Inmetro seja uma coisa para poder, nossa, é uma coisa maravilhosa. Não, não é, porque certificado de Inmetro é o seguinte, você põe um padrão, se você é fabricante, e você vai falar para mim que eu sou consumidor, olha, o meu padrão é esse. Independente da durabilidade, independente disso, aqui ou ali, o padrão é esse. Se você vai ter garantia esse padrão que você está falando para o Inmetro. Se der reclamação, né, vai ser reclamação em cima do padrão que você informou lá atrás. Agora, as reclamações em si, que eu acho que é o único fator que é importante no Inmetro, é que, assim, dos poucos, né, é que o Inmetro às vezes dá uma certa autoridade e dá também uma forma de como é que fala? O consumidor final até derrubar uma empresa do mercado, sabe? Porque dá um tal de um saque nesse sistema de atendimento ao consumidor. Se o consumidor reclamar com o Inmetro, possivelmente aquele selo, aquela certificação da empresa pode até cair. Então, isso eu acho que foi um ponto interessante, entendeu? Eu acho que pode ser relevante aí pro Inmetro. Mas, enfim, tem mais alguma pergunta? Ou a gente Vamos pode deixar para a marcar. próxima. Não, vamos deixar para a próxima vez agora. A gente pode marcar para um outro dia para a gente poder fazer só. Inclusive, só para a gente poder pedir a galera para poder participar com a gente aqui, né? A gente tem esse trabalho todo dia e eu faço lives diariamente. Para quem participou da gente com a gente até agora, ou quem vai ver essa live gravada, pode dar o like aí, compartilhar com os amigos, pode se inscrever no nosso canal, que está aí o Instaline, né? Instaline, a gente inventou para isso mesmo, para a gente ajudar pessoas. E às 7h44 da noite, com o projeto Mentoria 744, no Instagram eu tiro dúvida das pessoas. Se você entrar hoje 7h44, por exemplo, eu vou estar lá de segunda a sexta, hoje mesmo que ser um dia diferente, né? Eu vou estar lá para tirar dúvidas. Você pode entrar, me chamar, fazer um convite, se não tiver alguém lá, a gente pode conversar e tirar dúvidas. A mentoria é exatamente para tirar dúvidas sobre diversas coisas que são comuns no dia a dia de quem quer ganhar aí 4 mil ou mais com equipamento de aquecimento solar de água. Tá bom? Tranquilo, sabe? Mas, Carlos, muito obrigado, né, por ter ficado tanto tempo aqui comigo hoje. Assim, eu gosto desse diálogo, eu gosto dessa conversa que a gente às vezes deixa de ter por não conversar, por não parar para poder fazer. Eu acho que esse projeto que eu estou criando aqui me ajuda nisso também, me ajuda a trazer mais informações para as pessoas, ajuda também a gerar mais conhecimento. E se eu puder encorajar você para alguma coisa, não parar nesse mercado, a continuar. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui sempre. E, assim, cara, muito obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente o seu conhecimento, a sua, enfim, o que você fez aqui pra gente, aqui pro mercado, né? Acho que vai ser muito importante. Tá bom? Com certeza, muito obrigado. Outra coisa, essa troca foi muito boa, a gente conversar, né? A gente falar, porque com certeza também eu tirei bastante proveito, né? E com certeza eu vou querer participar mais vezes para que a gente possa ter essa troca de conhecimento que é tão importante
num mercado como esse aí, que está muito amplo, um mercado muito grande e que precisa de pessoas para poder trabalhar junto com nós. Então você entre lá no nosso Instagram, né, que é o InstaLineBR, tá? InstaLineBR, não sei se você tem Instagram, tem Instagram? Eu tenho sim o meu menino criou da loja, mas eu não mexo com ele não, tá? Mas o menino me criou lá e até eu ando colocando algumas postagens, mas depois parou de colocar também. Mas eu tenho lá sim. Aí você pode entrar no Instagram e seguir lá, né? É bom ter no seu celular também, às vezes é interessante, é uma mídia a mais de se comunicar. E sempre que você quiser entrar lá no meu 744 lá à noite, eu estou lá. Pode me chamar e a gente conversar, bater papo, tá bom? Tranquilo. Certinho, sabe? Então tá bom, Carlos. Muito obrigado aí, grande abraço, valeu, até breve, tá bom? Valeu, um abração também e até mais. Falou, tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Terminamos aqui a nossa, nosso 4 em 4 hoje, nossa live, né? E vamos ver aí. Até breve. Valeu!